Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica no agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele aqui, sempre do meu lado, louco para falar de feijão, mas hoje não é. Hoje é soja. Ele... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. Ei, você que tá louco para falar de feijão, já fala pro povo quanto dá trabalho fazer esse podcast. Pois é, nós convidamos, nós definimos pauta, nós revisamos a pauta, editamos episódio, dá serviço, hein? Cara, o mínimo que o pessoal podia fazer é dar uma compartilhadinha, né? Mandar para um amigo, né? Deixar um like, compartilhar com os amigos, postar no Instagram. Ficaria legal, né? É isso aí, né? Vai lá, pessoal. Missão dada, missão cumprida. Você tem aquele teu amigo que é meio abestalhado, não conhece muito de soja, já manda esse episódio para ele lá, porque hoje a gente trouxe um pessoal aqui de gabarito para falar com vocês, tá bom? Por favor, Gustavo, se apresenta aí. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, aqui é um prazer estar aqui. Eu sou um grande, acho que, entusiasta desse podcast, igual eu venho falando. Acho vocês dois aqui, ó, não por ser colega, a gente muito amigo aí, mas acho isso aqui, igual vocês falaram, tem que compartilhar mais, um momento de descontração e papo científico também, né? Então, meu nome é Gustavo da Silveira, sou pesquisador de soja da FAPA. Acho que contar um pouquinho da história de como que eu vim parar aqui na FAPA, né? Que tem até uma história interessante de como eu conheci a Agrária e a FAPA. Então, eu sou de Pelotas, natural de Pelotas, famosa Pelotas, conhecida no Brasil, né? E me formei em agronomia em Pelotas também, tive a oportunidade depois de fazer um mestrado. Então eu fiz um mestrado trabalhando com aveia preta. Então um pouco antes de me formar foi quando eu conheci a FAPA. Eu não vou saber direito o ano, mas aí vou entregar até a minha idade. Mas não faz tanto tempo. Faz bastante tempo. Deve ter sido, se eu não me engano, no ano de 2006, 2007, teve um congresso de aveia aqui na FAPA. Então a gente, na época eu trabalhava, ainda estava na iniciação científica e trabalhando com melhoramento de aveia. Então foi a oportunidade que vim, conheci, acho que não sei, a estrutura mudou um pouco, mas assim, foi apresentado, congresso muito bacana, e a gente deu para conhecer também um pouco da parte cervejeira, também nos levar na fábrica, então foi acho que um dos primeiros contatos que eu tive aqui com a FAPA e a Agrária. Então, e dando continuidade, né? Então eu formei em Pelotas e daí fiz o meu mestrado focado em fitotecnia e mais focado no melhoramento de plantas, onde então eu desenvolvi o trabalho na época com o melhoramento de aveia preta. Então aqui é muito utilizado aqui na região, né? Principalmente para cobertura e na época assim tinha um trabalho, a Embrapa trabalhava, mas não tinha muitas instituições que estavam trabalhando, então a UFPEL... o professor Fernando, que foi meu orientador, acho que para mim um dos grandes mentores e líderes meu de vida, né? Ele faleceu faz um pouco tempo, acho que mas deixou um grande legado, principalmente para os melhoristas e estudantes tanto da Universidade URGS de Porto Alegre quanto de Pelotas. Então assim, acho que ele foi um dos grandes mentores de carreira. Após eu terminar meu mestrado, então eu apliquei e fui selecionado para fazer um doutorado em Viçosa. Acho que foi das grandes mudanças, né? Sair do Rio Grande do Sul, onde eu pensava que no início de vida não sairia, ficaria no Rio Grande do Sul, gaúcho, muitos bairristas, né? Então, assim, fui para Viçosa e na época até tem uma história um pouco interessante, que eu me inscrevi para trabalhar com soja. E aí vocês vão ver que até eu chegar na soja ainda Levou tempo. Levou um tempo, porque eu me inscrevi para trabalhar com soja e quando você fazia o processo seletivo você tinha que escrever uma carta. E eu escrevi uma carta e na época eu queria trabalhar um pouco mais com molecular, que eu sempre trabalhei focado em melhoramento clássico. E aí eles leram a carta e direcionaram, não, se teu perfil tá pro que nós estamos tendo aqui, encaixa muito com o programa de cana-de-açúcar. Nossa! E cana-de-açúcar, então, cana-de-açúcar estava crescendo muito, era um dos programas que estava com muito recurso em Viçosa, e eles estavam querendo trabalhar mais focado com a biologia molecular. Que depois vocês vão ver que nem foi tanto assim, eu trabalhei um pouco, mas voltei para o melhoramento clássico. Mas resumindo, saí para trabalhar com soja, que sempre foi a minha vontade,
e acabei fazendo meu doutorado com cana-de-açúcar, trabalhando com melhoramento focado em tolerância a baixo fósforo no solo. Cara. Então foi uma guinada grande aí, então assim, de culturas. E a soja, onde que entrou nessa história toda aí? Então, a soja ainda veio um pouco mais para frente que... Resumindo um pouco, depois do doutorado, ainda tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um pós-doutorado. Então, morei um tempo na Penn State College, o nome da cidade, Penn State. Então, durante esse tempo, eu fiz um pós-doutorado, mas foi com a bolsa do Brasil. Então, eu estava começando já a pensar em voltar para o Brasil e vendo vagas. E aí surgiu a oportunidade, eu apliquei para uma vaga da Nideira para trabalhar com soja. Então depois isso daí foi já em 2016 para 2017. Então eu apliquei para uma vaga de soja, assim, agora acho que assim, se der certo, agora eu vou trabalhar com soja. E aí o processo aconteceu e eu fui selecionado. Então fui trabalhar com soja, comecei a trabalhar com melhoramento de soja em Sorriso, no Mato Grosso. Então, desci dos Estados Unidos, no aeroporto de Cuiabá, malinha nas costas e vai morar em Sorriso agora. Então, eu não conhecia o Mato Grosso, para mim era uma novidade, mas acho que para todo mundo, não sei se todo mundo, mas assim, para a grande maioria dos agrônomos, né? Assim, tem pelo menos uma vontade, nem que seja de conhecer o Mato Grosso. Exatamente. Então, eu tinha essa perspectiva de conhecer, assim, e trabalhar no Mato Grosso, que acho que foi, assim, um grande divisor de águas de conhecimento, até de vida e de cultura, né? Assim, tô olhando, eu realmente vindo do sul, de uma área ali de Pelotas, assim, onde produtores são menores, não temos grandes produtores, até tem alguns maiores de arroz, mas ali pela região são menores. E quando tu chega no Mato Grosso, tu começa a olhar, assim, aquelas áreas. É outra dimensão. Outra dimensão, os paredão, né? Tu não vê fim as lavouras, o tamanho dos maquinários e plantadeira, uma que me chamou a atenção era 3 tratores mesmo, um bruto de um trator e mais 2 do lado, puxando uma plantadeira. Que é a área de soja que não tem fim, né? Então, acho que esse daí foi assim... Aí, Fabiano, respondendo a pergunta, aí que começou, assim, tive alguns trabalhos durante graduação, mestrado, nos Estados Unidos mesmo, trabalhei um pouco com soja, mas assim, quando eu comecei, foi em 2007, quando eu cheguei na Nideira para trabalhar especificamente como melhorista de soja, né? Andou o rapazinho, né? Esse Gustavinho aí, vai que vai, né? Vai que vai. Bom, vamos começar a falar então sobre soja, né? Já que nós trouxemos o nosso pesquisador de soja aqui da FAPA. Nós já falamos isso nos episódios, nós falamos de cevada, mas para contextualizar, de onde veio a soja? A soja já foi mato algum dia, né? A soja já foi mato algum dia, assim, não mato, eu digo assim, ela era como se fosse uma trepadeira mesmo, quando foi implementada, e ela foi trazida para o Brasil pensando em alimentação, como forrageira e alimentação animal. Então, a soja chegou no Brasil por volta, mesmo no início dos anos de 1900. Então, ela chegou, ela tem origem asiática, né, principalmente na China, e veio trazida para o Brasil, assim, no início dos anos de 1900, mas ela mesmo começou a ser plantada, assim, em mais larga escala, a partir de 1924, uns plantio meio tímido, iniciando no Rio Grande do Sul. Acho que nós vamos conversar um pouco, principalmente pelo tipo de soja e adaptação dela, que quando a soja veio, principalmente, assim, ela é de origem asiática, mas ela veio, as primeiras sojas que chegaram no Brasil vieram de origem americanas, né? Então, se tu pensar, vamos dizer assim, no posicionamento, então elas entraram e tiveram uma maior adaptação no Rio Grande do Sul, que tem um clima mais parecido com os Estados Unidos, né? Então, isso daí, ela teve um grande estouro, apesar de ser plantada muito cedo, mas a partir de 1970 que ela ganhou escala, que daí, assim, começou a aumentar a indústria principalmente de óleo e também para a alimentação animal por causa da proteína. E aí a soja começou a ganhar escala de produção dentro do Brasil. E aí tiveram alguns marcos, não, por que de plantar? Teve esses aí que teve essa demanda de mercado, mas algumas coisas que impulsionaram a soja de ser plantada também. Um dos casos foi o plantio direto. Então, que é mais ou menos nessa época. Isso, 75, por aí? Mais ou menos corrige, então, assim, me corrijam, mas assim, a ideia, assim, a soja entrou, ainda de forma modesta, tudo, com o plantio direto ela ganhou poder, e principalmente essa soja, quando ela saiu do Rio Grande do Sul, e conseguiram começar a plantar ela no Cerrado. Aí que explodiu o boom da soja. Hoje,
o Cerrado, principalmente a região ali de Mato Grosso, o 63, são o maior produtor de soja do Brasil, né? Nós vamos falar um pouco mais aqui do Paraná, que assim, aqui nós estamos numa região que eu sempre considero aqui, ó, o povo assim, aqui é uma região abençoada. Clima, acho que falamos mais um pouquinho para frente em termos de produtividade, né? Mas assim, em termos de clima, eu que vim do Rio Grande do Sul, nós estamos agora daquele extremo sul, não o Rio Grande do Sul como um todo, de vários anos de dificuldade, né? Tivemos 3 anos principalmente de seca, depois quando teríamos uma safra boa veio a enchente. Aí choveu muito. Aí choveu muito. Aí, então, assim, que eu falo assim, ó, uma das partes, acho que o produtor rural, assim, todo o Brasil tem, mas no Rio Grande do Sul é um que deveria ter 2 corações. Porque ou ele tá chorando, ou ele tá rezando por chuva, ou tá rezando por seca, então a gente tá. Mas então, voltando, né, então a soja, ela teve esse grande boom quando ela partiu pro Cerrado. E por quê, né, Fabiano e Vitor, como é que conseguiu essa adaptação, né? A soja, como eu vinha falando, ela veio dos Estados Unidos, plantada aqui. A soja tem um problema que ela tem um período de origem, um período juvenil curto. Então, assim, quando ela veio dos Estados Unidos, ela se adaptou muito bem do Rio Grande do Sul, mas quando tu levava essa soja para a região do Cerrado, onde os dias são menores, ela tendia a não crescer muito e logo florescia. Então, assim, aí que vem a pesquisa. Muitos professores, muitos estudiosos conseguiram achar quais são os genes, esses daí de juvenilidade. Então, a soja selecionaram esses genes e sojas que tinham um período juvenil mais longo. Então, foi possível, através dessa soja, plantar na região do Cerrado, onde ela conseguia, mesmo em dias mais curtos, alongar o período vegetativo e florescer mais tarde. Então, assim, a gente conseguiu começar a ter altas produtividades também no Cerrado. E aí foi o boom da soja, explodiu. E hoje nós somos... O resto é história. O resto é história. Somos o maior produtor de soja do mundo, né? Não, Gustavo, você colocou a questão do Rio Grande do Sul, né? E realmente, precisamos estudar o produtor gaúcho, porque o cara tem uma resiliência gigante, né? Gustavo, você contando a história Você entrou um pouquinho na questão de juvenilidade e tal, né? E me lembrou uma história também. Na graduação, por coincidência ali, um professor meu pediu para acompanhar um grupo de russos que foram visitar a Bahia. Lá, o LEM lá, né? O Luiz Eduardo Magalhães. E aí eu fui lá de intérprete e tal, e tentando explicar alguma coisa. Em russo? De russo? Não, em inglês. Até fiquei admirado. Minimamente me assustei agora. Eu conheci algumas habilidades do Vitor, mas não, inglês, francês, um espanholzinho, mas russo também é demais, né? Não, então tá bom. Segue lá, Vitor. E aí, dentre todas as atividades que a gente estava fazendo lá, uma foi visitar uma sementeira. Até esqueci o nome da sementeira. E os russos se impressionaram com a soja RR lá, e até a gente pode falar depois das transgenias, que eu acho que é bem legal também de colocar aí, né? Mas para eles lá não era algo que é proibido lá na Europa, tal. Eles não tinham lá na época ali, né, acesso à soja RR. E eles falaram, cara, dá para levar um pouquinho? Aí o dono da sementeira, não vai dar rolo para mim? E tal, o pessoal fala, enfia numa sacola aí e tal, né? E manda pros russos lá experimentar. E aí perguntaram pro russo, qual o grupo de maturação de soja que vocês plantam lá? E o russo falou assim, que é isso? E aí me falaram, explica pro russo o que é grupo de maturação. Eu falei, então, né, eu sou apenas um estudante. Por favor, Gustavo, explica o que é o raio do grupo de maturação, por favor. Então, assim, de forma bem, tentando ser simplista, né, como eu tinha falado, veio tudo muito da adaptação da soja. E a gente sabia que tinham variedades de soja que se adaptavam bem no Rio Grande do Sul, mas não se adaptavam tão bem nas outras regiões, muito devido ao que a gente vinha falando do período juvenil. Só que isso aí não estava em escala, então ela está muito ligado foi elaborado, se não me engano, pela Embrapa, uma escala de como tu classificar essa soja através do grupo de maturação para a adaptação dela de ser plantada ou, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, no Paraná, ou mais para cima até vamos dizer, o norte do Brasil. Então, trazendo assim sojas de grupo de maturação com um ciclo mais curto, vamos dar um exemplo mais específico. Aqui nessa região do Paraná, a gente tende a plantar uma soja de grupo de maturação aqui que vai de 5.0 até 6.0. Esse variante após a vírgula 5.0, 5.1, se dá assim ao quanto que ela consegue ter
um maior período vegetativo. Isso varia até o florescimento. Então, assim, uma soja 5.0 tende a florescer em termos de 2 dias antes de uma soja 5.1. Aí 2 dias mais a 5.2. Então é uma classificação de quanto que ela consegue se manter vegetando até o período do florescimento. Isso aí que vai se classificando. Vamos dizer, aqui a gente consegue plantar soja de 5, nos Estados Unidos, que ainda é um grupo, conforme a sua latitude, ainda sojas mais curto, 3.5. No Canadá chega a plantar soja que eles falam 0. Então, que aqui nem se planta, imagina, tu trazer uma soja dessas para cá, tu coloca aqui, em poucos dias ela floresce. Ela vai florescer, ela praticamente não tem esse período. Praticamente não tem o período juvenil. E já aí quando tu vai subindo no Brasil, lá para Piauí, mais ao norte mesmo, chega a plantar soja de grupo 7 largo, como a gente fala, que é 7,5 até o 7,9, a 8, 8,5, até chegando quase 9. Então seria mais ou menos isso, assim, é uma classificação conforme assim o dia que a soja leva desde o seu plantio até o florescimento e colocando em escala para facilitar principalmente para o produtor tomada de decisão. Isso, vamos dizer assim, pegando aqui, a gente quer uma safra, né? Quer colocar uma cultura posterior, e isso muito no centro-oeste, que eles têm assim, a safrinha, né? Então tende a colocar uma soja com um ciclo para aqueles lá um pouco mais curto, que daí vai ter colheita com 110, mais ou menos, 100, 110, 115 dias, para depois entrar com o milho ou o algodão. Então, assim, tu te baseia no grupo de maturação levando isso aí e também o ciclo final, principalmente até o florescimento, mas aquelas de ciclo mais curto, florescem mais cedo, tendem a finalizar também o seu ciclo final, né, chegar à maturação mais cedo, que te permite depois entrar possivelmente com outras culturas, né? E isso basicamente é governado pelo número de horas de luz. Isso é governado. A soja, ela é governada pelo comprimento do dia, né? Então, é aquilo que eu estava falando. Quando tu pega uma soja do Rio Grande do Sul, que no verão nós temos 14 horas de luz, e tu traz ela para uma região mais próxima do Equador, que tu tem próximo de 12, vamos colocar 12, então assim, isso daí, ela responde. Ela está acostumada a florescer quando vai encurtando o dia. Quando ela encontra aquele dia de próximo de 12, ela floresce muito rápido. Então ela não cresce. Então tu tem que usar essas soja com um grupo mais longo e com um período juvenil maior, né? Ah, então a soja de grupo maior, né, soja 6 e 7, 8 ali, elas têm, então, um período juvenil maior. Elas conseguem se manter em florescimento por ter um período juvenil maior, que permite ela ficar vegetando por um período mais longo antes do florescimento, mesmo em dias curtos. Mesmo em dia curto. Esse aí eu acho que é o grande diferencial e a grande sacada dos pesquisadores. Nós precisamos, e é possível, existe um gene, acho que não é só um, mas são poucos genes, que governam essa característica que é o período juvenil da soja. Claro, porque se você pega um grupo de maturação dos mais altos lá, 7, 8, e traz para nosso cenário aqui, a tendência é que ele demore muito para florescer. E se nós pegamos um dos nossos aqui, um 5.0, e levamos lá para cima, ele floresceria muito rápido e não teria período vegetativo. Seria basicamente essa relação? É exatamente essa relação. Aqui temos até um exemplo aqui que o pessoal, acho que na safra passada, trouxe uma soja lá do centro-oeste, plantou aqui e a soja virou quase uma árvore, porque ela estica muito o ciclo, cresce muito e tende então a fechar o ciclo muito mais tardia, né? Da mesma forma, até uma estratégia para o pessoal produzir semente. O que eles fazem? Quase que o Brasil inteiro faz para produzir semente no inverno. Leva lá para cima, principalmente a soja do sul, tu consegue ter a soja, consegue produzir lá, mas com um ciclo muito mais curto, que é uma estratégia da maioria dos programas de melhoramento, é isso. Encurtar ciclo e conseguir fazer mais ciclos para ter um programa de melhoramento e liberar essa quantidade de variedades que nós temos no mercado hoje é uma estratégia, ser ir mais para cima e fazer mais ciclos por ano com ciclos mais curtos. Porque lá o problema no inverno não é frio, né? Lá é água, né? Água. Lá basicamente se divide em estação úmida e estação seca, né? Aí tu tem exatamente isso. Lá você tem os períodos muito bem estabelecidos de chuva, né? Que a gente vai ter o período de chuva que começa, ou começava com todas essas mudanças a partir de meados de abril, e chove meados de abril, acho que agora, não, fiz os cálculos errados.
Começa a chover em meados de setembro, desculpa. Isso aí. Meados de setembro e chove mais ou menos até meados de abril. E depois o clima é seco. Então, assim, ou tu faz essas duas culturas que a gente chama safra e safrinha, que hoje nem se chama mais de safrinha, que está produzindo praticamente mais que a safra. Em volume, em área, é mais do que a safra de verão. É mais do que a safra de verão. Bem então, mais. hoje nem se chama mais de safrinha. E depois tu vai ter que plantar ou no pivô, ou tu vai ter que ter algum lugar que de alguma forma você irrigue. Senão você não consegue produzir nem soja, nenhuma cultura nessa região, né? E a luz não vai ser problema, que tá perto da linha do Equador, é 12 horas ali igual, né? Aí tu no consegue... inverno, verão, o que for. Não vai mudar. Não vai mudança mudar. é muito pouco. Então, mais ou menos, eu acho que essa ideia do grupo de maturação, mas acho que se o Fabiano traduziu bem, né? Mas assim, eu não recebi nenhum grupo de russo, sabe? Mas eu tenho outra dúvida. O grupo de maturação é algo que sempre dá discussão de soja e de repente quem está acompanhando não tem tanta essa clareza. Ouve muito falar, mas não tem o entendimento do que é. E outras coisas que sempre dá discussão é: essa cultivar é determinada ou essa cultivar é indeterminada? Sempre dá essa discussão. O que é isso aí, Gustavo? Esse é também um bom ponto. Hoje em dia, no Brasil, eu vou explicar, mas a gente tende praticamente a ter só sojas indeterminadas. Isso aí vem de algumas características de melhoramento, principalmente quando a gente pensa o que é a característica final que o melhorista procura. Produtividade, claro. Então, assim, hoje em dia tem se visto que a soja indeterminada, ela tem mais teto produtivo que a soja determinada. Mas o que é o determinado e indeterminado? A soja determinada é aquela que ela, vamos dizer assim, ela tem o seu período vegetativo e quando chega no período reprodutivo de florescimento, ela floresce toda de uma vez. Então ela atingiu, vamos dizer assim, ela desenvolveu o período vegetativo de alta estatura, todas as características, chegou no florescimento e ela floresce toda de uma vez. Para de crescer e todas as flores são naquela época. Então isso daí traz um outro ponto que é a adaptabilidade, né? Quando tu tem uma soja determinada, principalmente pensa em nós conversamos sobre a região do Rio Grande do Sul, onde a gente tem vários períodos de, vamos ver, déficit hídrico. Se tu coloca uma soja determinada e ela pega esse período de maturação numa fase crítica que estamos sem chuva, praticamente tu tem a tua colheita perdida. E o que é a soja indeterminada? Ela tem um período e ela começa a florescer, mas não é tudo de uma vez. Ela floresce durante grande parte, assim, ela segue florescendo, começa da parte de baixo para cima, mas ela segue por um período mais longo florescendo. Então, são sojas que além, assim, hoje em dia, o melhoramento vem buscando, mas são sojas que são mais adaptadas também a climas diversos, né? Algum tipo de déficit hídrico, alguma coisa, ou até alguma injúria de doenças ou pragas, ela tende a resistir mais. E isso vem muito em outras características assim de soja, trazendo assim, hoje as sojas que são plantadas, pensando aqui na região também, a gente fala que as sojas são sojas modernas, além da característica de determinação e indeterminação. Acho que hoje no nosso portfólio aqui, como eu tinha falado, 100% da soja é indeterminada. Mas tem outras características de importância que vieram também nesse período de seleção que a gente chama de sojas mais modernas. Então, antigamente, nós tínhamos aquela soja que era, vamos dizer assim, veio da característica, que eram sojas com folha muito largas, sojas que cresciam muito. Aqui na região, até pouco tempo atrás, assim, a grande maioria das sojas, elas seguiam essa característica, sojas cresciam demais, sojas com muita folha e tendiam a deitar. A gente chama de acamamento, né? Perfeito. A soja acamava muito. Então, o melhoramento veio trazer, assim, sojas com mais estatura, vamos dizer, intermediária, sojas com folhas mais estreitas. Por que folha mais estreita? Ela te permite, assim, a soja numa arquitetura melhor e tende aos produtos, principalmente a aplicação, chegar mais na parte do bacheiro, igual nós falamos, e ter uma maior entrada de luz, menos doenças. Eficiência de interceptação, né, luminosa. Eficiência de interceptação luminosa e maior eficiência também nas aplicações de produtos químicos, né? Químicos e biológicos. Então consegue chegar mais no fundo da soja. Antigamente, quando aquela era muito fechada, tendia a ficar nas folhas mais de cima e ela tendia a manter aquela parte sem muita luminosidade, então as doenças entravam mais fácil de entrar, né? Então hoje a gente chama de uma arquitetura mais moderna de soja. Soja indeterminada, no formato de pinheirinho e com folhas mais estreitas. E, Gustavo, isso não significa necessariamente que a sojona lá, aquela que era gigante, produzia mais, né? Porque a gente vê pelo contrário, a produtividade sempre elevando, né?
Não, esse tipo de soja que a gente fala de arquitetura mais moderna, até pelo ponto que o Fabiano trouxe, a incidência de luz dela, porque quando tu pensava aquelas muito folhudas, lá, folha de repolho, que alguns gostam de falar, acaba que a eficiência solar já nela não era tão alta, porque ela fica muito na parte superior. Hoje a soja, ela tendo essa arquitetura, ela tem uma eficiência bem maior, porque as folhas delas, como um todo, também conseguem absorver, que transforma, né, os fotoassimilados em comida, em tendência de ter maiores produtividades. Quando você olha a relação fonte-dreno, que essencialmente, né, por boa parte da cultura, soja, milho, feijão, enfim, olhando pela parte fitotécnica do negócio, boa parte do ciclo da cultura, ela praticamente é dreno. As folhas estão drenando, e depois ela precisa ser fonte de fotossimilado para esses grãos, né? E essa relação fonte-dreno, basicamente, né, simplificando bastante aqui, né, Gustavo, ela é governada por duas coisas, tamanho e proximidade, né? Sim. Então, você pensa numa cultivar de soja indeterminada, você tem, obviamente, vagens do bacheiro até o topo da planta. Se você não tem folhas sadias lá embaixo, você não vai conseguir encher aquelas vagens lá de baixo. Então, possivelmente vai ser abortada, né? Então você tem aquela árvore lá, mas de produtividade não acaba não respondendo, né? Uhum. E até pelo formato, né, assim, dependendo, assim, hoje nós temos diferentes tipos de soja, vamos dizer, tem sojas que a gente fala assim, sojas que tendem a colocar a semente só no ramo principal, então assim, tu tendo essa característica, você consegue ter uma maior população, tendo uma maior população, você vai ter uma maior produtividade por área. E dessa forma também outros tipos de soja que tendem a engalhar mais, assim, você pode ter um espaçamento, mas se tu deixar que aqueles galhos laterais delas produzam quase tanto quanto como a haste principal, que te traz, às vezes, tu pode diminuir na população, mas ela também consegue te entregar uma produtividade muito alta. Que traz uma economia em semente. E também pode trazer. Mas isso é muito dependente também da característica. Temos sojas que, mesmo só colocando na haste principal, às vezes vai ter que aumentar um pouco da população, mas vai ter uma produtividade muito alta. Então, são características, vai muito da adaptação, da cultivar. Hoje, acho que a gente vai falar um pouquinho também de cultivares, mas isso aí, foco, assim, e o foco do programa de melhoramento, basicamente, é aumentar a produtividade para os produtores, né? E uma última dúvida aqui, Gustavo, só para ficar claro, né? A gente tinha essa soja parrudona e grande, com folha de repolho e tal, né? Ela tinha o teto produtivo dela lá. E só que a gente percebia que ela era bastante rústica, né? Ela aguentava bastante paulada. Essa sojinha Pinheirinho nossa, ela talvez tenha um teto produtivo até maior, né? Talvez não, com certeza tem um teto produtivo até maior, porém ela tem que ser tratada mais a pandeló, né? Ela não aceita tanta paulada assim, né? Ou pelo menos é o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, né? Como que é? Então, na verdade, Vitor, é interessante, mas pensando hoje assim nas tecnologias e modernidades do programa de melhoramento, se tu pensar em doenças, né? A gente hoje, a soja desenvolvida, principalmente para algumas doenças, elas já são resistentes ou tolerantes. Então, mesmo assim, essas sojas, elas eram os zeros mais rústicas, então essas sojas, elas apresentavam também alguns que a gente chama genes nativos, né? Que através do programa de melhoramento, esses genes foram sendo colocados, né? Se faz os cruzamentos e você coloca esses genes nativos dentro da soja moderna. Então, assim, hoje, dependendo da doença, vamos dizer como hoje cancro da haste, que era uma doença que não me lembro direito a época que foi, mas assim, praticamente no Brasil causou uma perda de 80% da produção de soja. Então hoje, assim, praticamente os programas de melhoramento é obrigatório a tu lançar variedades que são resistentes ao cancro da haste. E isso não só para cancro, vários outros tipos de doença, e dependendo da região, vamos dizer assim, aqui para a região que são regiões do sul, que temos problemas de fitóftora. Então, hoje os programas tendem a lançar materiais, é muito difícil de tu lançar material que não tenha pelo menos um gene de resistência à fitóftora. Então, isso é buscado, né, para tu manter produtividades, não é só teto produtivo, que às vezes, se tu mantivesse uma soja em condições ideais, tu conseguiria ter um teto autoprodutivo, mas se tu largar ela no ambiente, né, que ela vai apresentar, ela não consegue expressar tudo isso. Então, é muito importante, hoje, a grande maioria das empresas fazem isso, estar lançando cultivares que são pelo menos tolerantes às principais doenças da região. Então isso daí, assim, que não seria assim, o manejo é importante, mas assim, conciliar manejo com resistência, com certeza. Que até pensando em sustentabilidade, né, uma soja mais resistente, às vezes tu consegue até estar diminuindo algumas aplicações, né?
E é sempre desafiador, né? Porque você falou aqui já várias vezes, né? Busca-se alta produtividade, busca-se alta produtividade. Mas toda vez que você foca em alta produtividade, você acaba abrindo mão de algumas coisas, né? E toda vez que você traz genes de resistência, você arrasta com esses genes também alguns outros genes que acaba deteriorando a produtividade. Esse equilíbrio não é fácil, né? Esse equilíbrio é muito difícil. Aí até gostaria de voltar um pouco atrás, assim, na minha parte histórica, eu tenho alguns exemplos, né? Quando assim eu estava na Nideira, depois da Nideira, a Syngenta comprou a Nideira e no Mato Grosso eu trabalhava muito com melhoramento e a parte muito de campo, de teste de campo. E aí, assim, quando a Syngenta comprou a Nideira, eu fui transferido para uma área paralela ao melhoramento, onde eu trabalhei com a introgressão aí de novos genes, né? A área chamava Trait Introgress, que é a introgressão principalmente focada em transgênicos. Mas também a gente nunca podia deixar de considerar os genes nativos. Uhum. E aí o Fabiano trouxe um ponto muito bom. Quando a gente está fazendo melhoramento, a ideia sempre é tu melhorar, mas isso nem sempre ocorre. Nem sempre ocorre. Porque muitas vezes o gene de interesse ele está muito próximo a genes ruins. Então, quando você faz o cruzamento vamos dizer, entre duas cultivares, ou uma cultivar e uma linhagem, tu tende, não sempre, mas se esses genes, o bom que tu quer ou o transgene que tu quer incluir na outra variedade, muitas vezes arrasta genes ruins também. E isso daí é uma grande dificuldade depois de estar limpando esses genes ruins e deixar só uma soja produtiva. Linkage drag, alguma coisa assim, né? Tá estudando genética, exatamente. Linkage drag, que é o arraste de genes, muitas vezes ruins, junto com o gene de interesse. Então hoje a gente vê variedades, assim, algumas tecnologias, até biotecnologias com maior dificuldade de estar chegando no mercado, principalmente porque, vamos dizer, o OGM que foi colocado na transgenia, perto, porque quando você coloca um transgene ele é aleatório o lugar do genoma que ele vai se fixar. Então, se ele fixa próximo de um gene ruim, depois para você limpar fazer esse linkage drag é muito difícil. Então, às vezes, esse trabalho é moroso e demorado e nem sempre tu consegue ter as características boas assim, tão facilmente. A ideia é que tu faça, aí tem várias metodologias de melhoramento e às vezes o pessoal pensa assim, não, é melhoramento clássico mesmo, pegar uma cultivar que tem um gene específico e tu vai cruzar com a outra e depois dentro de uma população selecionar os indivíduos de interesse, né? Isso aí as empresas hoje têm trabalhado muito forte. E hoje tem muitas ferramentas, não sei se vai dar tempo de conversar nesse podcast, mas tem muitas ferramentas além do OGM, que é até uma discussão que agora é o CRISP, né, que é a edição gênica, que está sendo considerada se é um transgênio ou não, porque agora você não está incluindo um gene novo, você está editando o genoma para aquele te entregar uma característica específica, né? Então, assim, acho que ainda tem muito essa parte vamos dizer assim, de tecnologias. Biotecnologia, né? Chegando aí. Ô, Gustavo, antes da gente ir para os eventos transgênicos, eu achei legal, era um ponto que eu não sabia, né? O Fabiano falou aqui da associação dos genes ali, que eu nem sei falar em inglês, como é que fala? Linkage drag. Você vai vendo. Aí, ó, o cara culto no inglês é outra coisa, né? Mas assim, então, você como melhorista ali, na época que você estava fazendo os cruzamentos ali, por exemplo, você tinha diferentes parentais com RR, eu digo assim, diferentes fontes de RR para você ir misturando ou não? É uma só e você tem que se virar com aquela? Então, esse é um ponto específico. Eu já sou vamos dizer assim, quando eu comecei a trabalhar com essa parte de introgressão, eu já tinha, praticamente o RR já estava sendo descartado. Acho que a gente depois pode falar um pouquinho da evolução dos transgênios, mas antes, respondendo a tua pergunta, geralmente, assim, como é que funciona para tu colocar esses novos genes no teu germoplasma elite? Na verdade, vamos dizer, hoje nós temos duas empresas maiores, que podemos citar, que é a Bayer, que vem desde a parte dos Intacta, agora estão para lançar uma nova tecnologia, e também a Corteva, muito forte numa outra parte, isso aí falando em soja, né? Mas, geralmente, essas empresas que desenvolvem a tecnologia, elas te entregam um doador. Então fazem acordo com, vamos dizer, a Bayer e a Corteva fazem acordo com outras empresas, entregam um doador, e esse doador vai ter a tua característica de interesse, que é o OGM no caso, né? E, vamos dizer, as empresas têm o germoplasma delas.
Então não é só assim, tu tem, pensando em específico para isso aí, para introgressão de genes, né? Não tô nem falando de melhoramento convencional, como é que faz? Só para introgredir um novo gene. Então, assim, a ideia do programa, eles desenvolvem a população elite deles, que a gente chama de germoplasma, e tu tem um doador que tu vai fazer essa introgressão do gene para dentro de todo o teu germoplasma. Aí é que vem, esse teu doador, ele pode ter tanto características boas, às vezes ruins. Se o doador tiver algumas características ruins, junto com aquele teu AGM, tu vai estar arrastando todos aqueles genes ruins. E aí se torna um trabalho mais difícil depois de se tornar aquela tua variedade que tu tinha, teu germoplasma, em elite, né? De novo, porque arrastou muita coisa ruim. Então acho que hoje até as empresas têm aprendido muito com isso. E a Bayer já tem grande experiência, e a Corteva daqui também já está para desenvolver os seus novos transgênios, é que eles precisam entregar um doador. Quanto melhor que eles entreguem o doador, mais rápido tu consegue estar chegando com variedades elite, né, para estar lançando novas cultivares. Muito bom. Agora eu fiquei curioso com vocês falaram RR, o Gustavo falou que quando ele começou a trabalhar, o RR já estava sendo descontinuado. Conta um pouco para nós dessa história. Eu lembro assim que a soja por si só, talvez até pela magnitude da cultura, foi uma das primeiras que a gente começou a ouvir falar transgenia. Eu estava na metade da graduação quando isso aconteceu e foi bastante polêmico também algumas coisas, bastante politizado. Né? É perigoso, não é perigoso, é outra planta ou não, é só um gene que está sendo mudado, enfim. Isso aí é bem legal, Fabiano, que na verdade eu acho que é um assunto que ele vai seguir sendo um assunto polêmico, né? Porque o que é, vamos começar acho que um pouquinho atrás, o que é o transgene, né? Assim, o transgênese é tu pegar genes de uma espécie ou de uma cultura e colocar um gene exógeno que vem de fora dentro de uma outra espécie. Então, por si só, assim, ele é manipulado, apesar de até transgênesis ocorrerem natural com vírus e bactérias, ocorre naturalmente, assim, ter essa entrada desse novo gene. Mas então o transgene ele é polêmico por isso. Você pega um gene de uma espécie e vai colocar em outra. Mas, para tu ter o lançamento, e daí na época tá muito certo, porque era uma coisa muito nova, não se conhecia, será que esse gene isso aí faz mal? Depois de muitos estudos mostram que assim, os transgênios não fazem mal, assim, né? Eles estão ali dentro, mas tem anos de estudo mostrando que o transgênio está ali, é um gene como outro e não causa mal, pelo menos não tem estudos que mostrem que tem causado mal, porque assim, até tu chegar no lançamento novo, assim, é muito estudo baseado, né? Então, voltando um pouco à parte da transgenia, que foi assim, a soja foi uma das pioneiras, né? Com o lançamento da RR, o que é esse primeiro transgênio? Então, isso foi uma grande, como a gente falou no início do podcast, foi uma das grandes revoluções do plantio de soja, que nós tínhamos só soja convencional, que a gente fala nessa época, até os anos 90, né? E nós já estávamos tendo muito problema de infestação de plantas daninhas. Então, tu não conseguia limpar lavouras, algum específico não tinha herbicida que tu conseguisse controlar as plantas daninhas. E o que foi o gene RR? Eles introgrediram um gene que a soja se tornou tolerante ao glifosato. Então, tu podia plantar a soja, tu podia aplicar o glifosato em cima da soja, a soja não morria e o restante das plantas daninhas morriam tudo. Então, isso foi uma grande revolução. E essa polêmica traz um caso interessante, pelo menos, né? Porque o Brasil demorou um pouco a liberar. Vamos dizer, foi em 98, a soja já tinha chegado e poderia você começar a utilizar no Brasil, mas ela só foi liberada para uso mesmo em 2005. E a Argentina, nesse período, já estava plantando muita soja transgênica, e o pessoal lá no Rio Grande do Sul olhando do lado, né? Do lado, olhando, os caras estão plantando soja aqui, aplicam o glifosato em cima, a soja não morre, alto teto produtivo, conseguiam limpar as lavouras, e aí começou a entrar uma soja pirata, que até deram o nome vindo da Argentina, que era soja Maradona. Maradoninha, então vinha as Maradoninhas entrando com força, as primeiras plantadas principalmente no Rio Grande do Sul, e depois foi para o Brasil inteiro, mas vinha as Maradonas, que teve uma revolução, principalmente controlando plantas daninhas, e teve então um boom de produtividade. Então assim, daí grande maioria, acho que hoje
não sei se minto ou não, mas mais de 90% da soja produzida, acho que bem mais de 90% da soja, 95% da soja produzida no Brasil, ela é toda transgênica. Então a soja RR, que é o Roundup Ready, né, que a gente fala do glifosato, então foi a primeira geração de soja transgênica lançada e assim produzida em larga escala e liberada em 2005 no Brasil, né? E depois disso vieram novos eventos. E depois, assim, agora vieram novos eventos e nós vamos ver que cada vez vai estar chegando mais, até posso comentar um pouquinho. Então, depois da soja RR, o próximo ciclo, assim, no Brasil foi lançar a soja que a gente chamou RR2 Pro, que é a soja intacta, que além de ela ser resistente ao glifosato, ela apresentava uma proteína que dava tolerância às lagartas. Então, para o Brasil, principalmente para o Brasil Central, essa daí foi a segunda revolução, a gente chama da segunda geração de eventos transgênicos, aonde então ela controlava não todas, mas as principais lagartas da soja. Então, assim, conseguia aplicar o glifosato e, além disso, ainda tinha genes de resistência, que a lagartinha lá, ela comia e morria. Então, isso daí trouxe uma grande revolução para a soja, principalmente para, assim, pensando em polêmica, assim, mas traz uma redução, pode trazer uma redução grande no menor uso de defensivos, né? Porque a soja ela acaba sendo resistente a essas principais pragas, né? Então essa daí a gente chama da segunda geração de transgênico. Teve alguns outros no meio, mas vamos citar os principais que são os utilizados, né? Depois dessa que hoje está... Só voltando no Intacta, né? Então, do RR, e vamos falar aqui um pouco aqui da região. Então, aqui na época do RR, a gente já teve um grande boom que começou a plantar, que era uma variedade aqui, Apollo. Aqui para a região aqui do Paraná, que explodiu em produtividade, né? Uma soja já trazendo esse gene RR, uma soja já com características mais modernas, que revolucionou a produtividade aqui da região. E depois dessa daí, entrou a Intacta, principalmente hoje a Zeus, a gente pode falar que é a soja mais plantada aqui na região, e eu acho que assim traz o meu grande desafio aqui como pesquisador de soja, que assim, vamos botar por números, assim, hoje pelo menos em média temos 70% da área plantada aqui da agrária com Zeus. Então assim, quando eu cheguei aqui assim, ó, você tem que achar uma cultivar que vai bater Zeus. E eu falo que é uma tarefa árdua. Eu brinquei contigo aquela vez, falei, cuidado que Sísifo foi contra Deus e a gente fala se por conta dele. Mas eu falo, a Zeus ainda, já vamos dizer assim, ela tem já vários anos sendo plantada aqui e mesmo assim as novas tecnologias que nós falamos, a terceira geração de tecnologia, que é o Intacta 2 Extend, e aí surgiu a da Corteva, o Enlist Conquesta, mas mesmo assim essas novas estão difíceis de bater. Tão difícil. Então, assim, não é um ponto assim que é legal, não é só a biotecnologia, na verdade, o melhoramento e o esforço das empresas em melhorar o germoplasma. Perfeito. A biotecnologia, ela é uma ferramenta. Então, pensando assim, eu falei, a geração 2, resistente ao glifosato e resistente ela tem o GNBT às lagartas. E a terceira geração, pensando então na Intacta 2 Extend, ela traz mais genes de resistência a outros herbicidas. Então, vamos dizer, as sojas Intacta 2 Extend, elas são tolerantes, né, resistentes, além do glifosato, ao dicamba, e apresenta mais 3 proteínas para aumentar o espectro dela de resistência ao BT, né? A resistência às lagartas. As pragas. E por outro lado, a Corteva chegou também junto agora, está trabalhando forte, e ela traz a tecnologia Enlist e Enlist Conquesta, né? Então a Enlist Conquesta, ela apresenta uma tolerância ao glifosato, ao glufosinato de amônia e ao 2,4-D. E também traz 3 proteínas também para resistência às lagartas, tolerância às lagartas, né? Então essa seria a última. Já estão para chegar as novas, mas seriam as tecnologias mais modernas, né? E a gente sempre tem um cuidado, assim, elas são ferramentas, né? E aí o Vitor até pode, assim, são ferramentas, às vezes as pessoas falam assim, ó, o dicamba mesmo é um herbicida muito antigo, né? E voltou à tona, que a gente está precisando, está vendo que novas plantas daninhas tornando resistente, a gente precisa de ferramenta para estar controlando. E o dicamba é uma ferramenta muito boa, no entanto, ela traz alguns percalços. Traz desafios também. Desafios, que é o desafio de aplicação, que até o Vitor tem muito mais propriedade para falar. Mas, assim, em termos de ciência,
as empresas não param, né? Assim, agora em 2028 a Bayer está para lançar já um novo evento, então que vai juntar ainda mais tolerância, vai ser uma soja com resistência glifosato, glufosinato, 2,4-D, dicamba e acho que mais, se não me engano, mesotriona, né? Isso. Então, assim, a gente chega ao ponto a pensar assim, daqui um pouco vai ficar difícil de matar a soja. É, isso aí. Já, assim, porque são Imortal. muitas e mais algumas, se não me engano, vão vir com 5, isso ainda não está bem liberado, mas com 5 proteínas para controle das lagartas. Então, uma soja muito robusta. Então, isso são ferramentas, mas atrás disso, o que manda mesmo, a gente falou, produtividade, um carro-chefe e também algumas tolerâncias às principais doenças, né? E hoje nós temos um portfólio muito assim robusto com todas, nós temos desde convencionais, hoje a RR já não é as intacta, né? As iPro, que é a segunda geração já querendo começar a sair de jogo, mas ainda difícil de bater Zeus. Acho que ela ainda tem mais uns aninhos de casa, mas as novas tecnologias e agregadas novas tecnologias, as empresas têm que apresentar os outros caracteres, que principalmente produtividade ou alguma característica específica de adaptabilidade à região, né? Muito bom. Eu fiz isso, quem não acompanhou no nosso primeiro episódio com o Noemir, no episódio 01, eu fiz para outras culturas, aquela pergunta que é bem fácil de responder e bem simples. Se você fosse desenvolver a cultivar de soja perfeita, como que ela seria? Perfeita? Olha, eu acho que é difícil te responder, porque se eu te responder uma soja perfeita hoje, daqui a poucos anos essa já não vai ser mais a perfeita, então acho que eu vou te dar uma enrolada, mas não tem a soja perfeita, porque assim, o que eu diria hoje em dia mesmo? Eu queria uma soja que fosse altamente produtiva, uma soja que entregasse também, a gente não falou, que acho que não dá, mas sim com proteína, porque hoje assim a gente tem visto que as sojas, ela tem uma correlação inversa, as sojas mais produtivas tendem a entregar menos proteína. Menos proteína. Então isso já tem se tornado um empecilho, principalmente quando tu vai exportar essa soja. A China já tem a soja com uma baixa proteína, eles já não estão querendo aceitar, que eles utilizam basicamente para alimentação animal essa soja lá. Então, assim, começa assim, o que eu queria, assim, uma soja ideal? Uma alta produtividade, uma soja com alta proteína, resistente pelo menos às principais pragas e doenças da região, mas isso é muito variável, porque hoje as principais pragas, daqui a um pouco de tempo pode não ser, então a minha soja de hoje seria isso, totalmente produtiva, uma soja ereta, que não tivesse acamamento nenhum, entregasse altos tetos, tu aplicasse todos os produtos, chegasse lá embaixo, controlasse tudo que é doença, mas não temos a soja perfeita, mas eu digo que hoje o trabalho, nós trabalhamos aqui, o meu trabalho muito hoje é posicionamento de cultivares, nós temos excelentes parceiros, né? Não vou estar citando todos porque eu posso até esquecer de algum, mas excelentes parceiros de empresas que têm entregado um portfólio de cultivares muito robusto, isso é importante. E voltando assim, que é uma das minhas partes, a gente tem aqui, e não sei se vai dar para falar nesse podcast, que assim, tem soja para diferentes períodos também, que assim, hoje eu trabalho muito com posicionamento de sojas, assim, a minha parte boa que eu acho que eu adquiri uma bagagem boa de conhecimento com melhoramento de germoplasma, então eu consigo até fazer um posicionamento mais assertivo, mas a gente estuda assim, tem sojas que entregam melhor numa época de abertura, o início, temos sojas que entregam melhor naquela época do meio, e tem sojas que entregam melhor, vamos dizer, num fechamento, e pensando aí, o Fabiano pode ter trabalhado muito nisso, que aqui vamos dizer, no sistema da Agrar, a gente tem um sistema com várias culturas intercaladas, né? A gente colhe uma, coloca a outra, então assim, tu tentar adequar aquela tua soja para ter o melhor sistema, não tem uma soja certa, ou nem às vezes nem soja, né, o Fabiano? Às vezes o Fabiano, a gente tem uma briga aqui que vai colocar soja, vai colocar feijão. Inventa feijão, claro. Então, assim, muito aqui dos cooperados, assim, pensam e trabalham no sistema, até para escolher uma soja, assim, às vezes aquela soja, igual eu falei, a Zeus, que ela é a mais plantada, mas é uma que no fechamento, por exemplo, ela não é a melhor soja. Então, assim, tu tem que saber muito bem qual soja que tu vai colocar em cada período. Também a gente trabalha a parte de densidade, qual assim, aquilo que nós falamos e tudo vai se juntando, né? Dependendo da soja, uma soja que tem menos
engalhamento, então tu consegue, a gente trabalha muito com população, né, aqui na FAP, então dependendo da cultivar, tu tem que ter uma população mais adequada, então isso aí tudo faz parte da cultivar e principalmente do manejo que tu vai ter, né, para entregar principalmente altas produtividades aqui para os cooperados ficar feliz dentro de um sistema que ainda inclui feijão. Não dá para ser só feliz, né? Tem que pensar, mas brincadeiras à parte, esse é interessante, né? Olhando que uma cultura, ela tem vários desdobramentos dentro dela mesma, então tem cultivares, tem ajustes populacionais. De repente o Vitor ele se anima e um dia ele convida nós para falar sobre isso aí, as diferenças de comportamento e plasticidade de milho, de soja, de como esse ajuste de população acaba influenciando, mas sobretudo não olhar só a cultura, olhar todo o sistema, né? Porque você está antes da soja foi uma cultura e depois da soja vai outra cultura e essa tomada de decisão estratégica ela faz muita diferença para que o sistema de fato seja produtivo. A soja sendo produtiva, o feijão sendo produtivo, pouco importa se nós não olharmos para o sistema produtivo. O sistema de fato é mais importante, né? Eu acho que isso daí, né, Fabiano, a gente tem trabalhado muito em linha com todas as áreas, não só a gente fala assim soja, feijão e milho, que nós estamos aqui, mas com as outras áreas também, porque o que a gente tem trazido de mensagem, o Fabiano não me deixa mentir, que não existe um sistema certo também. É isso. Tem cooperados que eles têm total flexibilidade para adotar, se eles vão às vezes fazer uma cultura no ano, às vezes querem plantar só soja e depois vão estar plantando culturas outonais sem renda, mas deixando a área sempre coberta, né, que a gente vê um manejo. Então assim, na verdade, o produtor, o cooperado, ele tem que pensar no sistema que mais se adequa à realidade dele e no final das contas que vai ser mais lucrativo, né? Exatamente. Então, e dá espaço para tudo, a gente brinca assim, mas tem um espaço que vai entrar às vezes uma soja mais tardia e esse mesmo produtor num outro talhão pode estar plantando feijão. Então, assim, a gente tem trabalhado muito nisso, pensar num sistema como um todo para agregar, ser mais sustentável e o que vai trazer maior rentabilidade para os cooperados, né? Muito bom. Eu acho que mais um episódio pago aí também, né? Isso. Novamente, a gente sempre fala, né? Acho que 50 minutos, 40 minutos de podcast é muito pouco, né? E pra gente finalizar isso aí, é uma discussão tão ampla, né? Então, acho que o Gustavo fica aí pra voltar a conversar novamente. Merece mais episódios. Merece mais episódios. É legal que eu vinha pensando assim que isso aqui é legal. Eles falaram pra mim assim, aqui é um bate-papo. Mas eu disse, o que eu vou falar para esses caras aqui? E, na verdade, quando vê se passou assim, um tempo aí, a gente, nesse bate-papo, acaba que nem vê passar o tempo. Conversa boa passa rápido. Conversa boa passa rápido. Eu agradeço pelo convite, espero ter contribuído. E como falando assim, ó, quem estiver assistindo, vai lá, se gostar, compartilhem, como é que é? Dá o like. Dá o like. E compartilhe com os amigos. Exatamente. E seguimos. Ô, Vitor, você trouxe uma nova trend aqui para nós. Quem nos acompanha, nos apoia, nós estamos deixando um reconhecimento, um abraço aí. E eu quero usar dessa vez para deixar para um grande entusiasta da FAPA. Ele já fez parte da assistência técnica aqui da Cooperativa Agrária. Hoje é nosso cooperado aqui. E recentemente ele veio falar conosco, falou, puxa, que legal. Na medida do possível eu tenho acompanhado os episódios, tenho gostado bastante. Então eu queria deixar um abraço para o nosso amigo Silvino Caos, que sempre nos acompanha. Um abraço, Silvino. Obrigado pelo apoio. Bom, Silvino, um abração aí também da nossa parte aqui, né? É uma verdadeira lenda, né? Esse cara tem história aqui. Pessoal, quer que a gente reconheça aqui também, um abraço aí pra vocês, manda aí, sempre no finalzinho, então tem que ficar até o final do episódio pra escutar se vai mandar um abraço ou não. Pra saber quem foi. Né? Então lembra, pessoal, de compartilhar, como a gente falou, é um conteúdo de graça, é um conteúdo de qualidade, a gente tenta aqui fazer um conteúdo leve também pra vocês, pra ser fácil de escutar, né? De vez em quando damos umas tongueadas, mas faz parte também. Né? Faz parte do jogo. É isso aí, pessoal. Então, aguardem os próximos episódios. Até a próxima. Um abraço.